do versículo 15 até o versículo 18, para que todo aquele que crê e não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou com outra maneira, que Deus seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê e não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Versículo 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais, porque todo aquele que faz mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam questionadas. Versículo 3 de João, versículo 15, o 15 fala aqui, ó. E como eles a serpente do deserto, assim pode que o Filho do Homem seja levantado. O que é para vocês é que o que a gente está ensinando? Está dizendo que Jesus ensina que a pessoa deve olhar para as coisas certas, que é a palavra, deve olhar para Cristo, deve olhar em obediência, não para o pecado, não para o fracasso, não para o erro, mas só que o que ele ensina é que nós devemos olhar para aquele que vai na cruz. Jesus está pregando a cruz. O Evangelho de Mateus falou que Jesus começa a pegar a cruz e o diabo começa a pegar a cruz. Deus desce a cruz e vamos embora. E fala que Jesus começa a dizer para Jesus que não vai descer, porque que na cruz Jesus começa a olhar para o inimigo e falar: se eu morrer aqui, eu não vou desistir de morrer, por causa que o Evangelho de Mateus fala que Jesus começa a estar aqui no pecado. E quando ele pega a cruz, começa a estar lá. Só que o diabo fala assim: enquanto está pregado, só que Jesus ia descer da cruz para o inimigo levar embora para o inferno. Só que vocês, eu, nós não merecemos a vida eterna, não merecemos a vida obediente e a vida correta da palavra. Por quê? Porque os que, assim como Moisés levantou o Espírito Santo, no capítulo de Gênesis, fala que Adão era o primeiro homem da terra. Adão era o primeiro homem que fazia as coisas perante Deus e era obediente, a palavra era obediente às coisas que ele fazia perante Deus. Adão começava no paraíso, trabalhando honestamente, trabalhando corretamente, só que quando chegou a Eva, quando Deus fez, o Senhor Adão fez a Eva, começou a fazer a Eva, só que Deus diz: da árvore que está no meio do jardim, não tocará para que não morrer. E ele fala que a Eva começou a olhar para aquela árvore, começou a olhar para aquela árvore lá, e tinha maçã e tinha fruta lá, muito bom para se comer. Só que Deus diz: não tocará e não comer essa maçã, porque essa maçã é o fruto da morte, é o fruto da enganação, é o fruto do pecado, é o fruto do erro. Só que Jesus falou para o Adão que poderia largar a maçã, largar das coisas. Aí veja só, quando a Eva estava no fruto do jardim, a Eva começou a tocar naquela maçã, começou a relar naquela maçã lá e falar: agora eu vou começar a pegar essa maçã e vou começar a comer. Só que Deus diz: quando a Eva começou a pegar a maçã, quando a Eva começou a comer maçã, quando ela começou a mastigar a maçã lá, fala que Deus se irou, Deus começou a se irar com a Eva, com Adão, por causa que não queria que tocasse na árvore. Só que Adão já sabia que a Eva começava a dizer para não tocar, só que Deus falou assim: enquanto a árvore está ali, enquanto a maçã estava ali, não podia tocar, não podia comer. Só que era uma lei que não podia pegar pecado, não podia pegar o erro. Só que no capítulo de Atos, versículo 12 e 14, ele fala que Pedro e Felipe vai pregar em Samaria. E quando Pedro e Felipe pregaria, Simão dá dinheiro a Pedro e Felipe
preparar esse milagre, para preparar, fazer coisas milagrosas, antes, que é a palavra de Deus. Só que fala que Simão e Pedro começava a colocar a mão no povo, começava a fazer cura, começava a expulsar, começava a renovar, começava a libertar. Só que fala que quando Simão deu dinheiro a Pedro e Felipe, Pedro falou assim: Simão, não precisa de dinheiro, não tem competição. E ele estava falando dizendo que quando Jesus estava com o Felipe, Pedro era cheio. Por quê? Porque os dois, versículo 15 de Atos, ele fala que já fez, olha para Pedro, e lá tem um centro de orando. E quando está orando, lá, fala que os elites começam a olhar para Jesus e falam assim: para que tanto fogo, para que tanta oração, para que tanta oração? Aí fala que Pedro e João, Pedro e Felipe começam a orar, expulsar inimigos, também curar ele, não vai também libertar. E ele fala que Pedro e Felipe começavam a pregar essa Maria, pregavam e inovar. Começava a inovar, começava a libertar, começava a fazer coisa milagrosa. Só que ele fala que quando Pedro e Felipe começavam a pregar, o povo de lá começava a criticar, começava a julgar esse Felipe. Falava assim: para que está pregando? Para que está pregando? Para que está inovando? Deixa eu falar, tem pessoa nesse mundo que não precisa. Na verdade, porque a verdade começa ao vir aqui, sair aqui, por causa que no capítulo 2 de Jó, fala que Jó tinha uma chaga. Jó tinha uma chaga muito perigosa, porque Deus falou para Jó que ele não podia sair dele, só que Jó não saiu de Deus. Jó não saiu das coisas que Deus estava com ele. Por quê? É porque assim como Jó estava começando a andar com Deus, andar com Jesus, né? Eu falei que quando Jó estava começando a andar com Jesus, o diabo começou a colocar a ferida, colocar a ferida no Jó, porque ela fala que Jó sofreu, Jó teve perseguição, Jó teve criticação, Jó teve julgamento, mas a palavra vai dizer que Deus estava com Jó, Deus estava com o livro de Jó. Por quê? É por causa que no capítulo 1 capítulo fala que o verbo se tornou carne. Por quê? Porque no capítulo 2 de Lucas ele fala que Jesus vai nascer de Maria. E quando Deus nasce de Maria, aí Maria, quando vai comprometer Isabel, aí Isabel fica cheia da graça, Isabel fica cheia da prudência, por causa que Jesus vai nascer na barriga de Maria. Quando Jesus nasce na Bíblia, a Maria começa a dizer assim: se eu falei com o anjo, então vai girar. Só que José não estava dando ouvido a Maria. José não estava dando ouvido a Maria, porque falava assim: se esse filho for ser meu fome, então por que eu vou estar com Maria? Aí a Espírito Santo dela falou assim: José vai voltar lá, porque não é de homem, é do Espírito Santo. E fala que Deus diz que se vier com o Espírito Santo, nunca tem perdão, nunca terá outra volta. E encerramos já. E ele fala que quando Maria vai gerar Jesus, quando Maria vai começar a estar com Jesus, quando Maria vai estar achando Jesus na manjedoura, a gente pode estar livre para poder comprometer para Jesus. Só que Jesus nasceu no berço humilde, nasceu no berço que é totalmente pequeno, porque a gente deve parar de ver nas coisas grandes, nós devemos parar de estar nas coisas que é muito perigoso para a gente, porque lá em 2 Timóteo 2, versículo 12 e 13, ele fala que pode, na cidade, tem que fugir das coisas que a pessoa pratica. Por quê? É porque hoje em dia as pessoas vão ligar o telefone para ligar as coisas que devem se falar, para evitar as coisas que devem deixar fazer. Porque ela fala que 2 Timóteo 4, ele fala que tem que tratar, tem que dar um planejamento para estar com a pessoa. E você com a frase que diz assim: somos 100, você vai acudir no Senhor, todo mundo da terra, você vai acudir no incrédito da terra, o mundo da terra. Amém.